A questão migratória levanta muitas perguntas e muitas dúvidas. Por exemplo, afinal, as migrações transacionais são um fator de desenvolvimento ou constituem um peso a ser carregado pela sociedade de acolhimento? Outra dúvida: é verdade que hoje o mundo estaria experimentando ou vivendo o movimento de migrações transacionais em massa sem precedentes? Outra dúvida: onde que vão esses fluxos migratórios? É verdade que vão principalmente para os Estados Unidos, ou América do Norte em geral, e a Europa? E, finalmente, como que fica o Brasil nesse quadro geral? Somos entre os países que mais recebem imigrantes e refugiados no mundo ou que menos recebem esse tipo de população? O mundo contabiliza hoje 270 milhões de imigrantes transacionais e refugiados. Desse volume, 80 milhões residem na Europa. 60 milhões residem na América do Norte. E 50 milhões na Ásia Ocidental. Evidentemente, em termos absolutos, os números impressionam. Se fosse um país, este migristão seria mais populoso do que Brasil e Argentina juntos. E teria um PIB comparável a países do tamanho da França. Ok? Só que, quando a gente olha para esses mesmos números, mas em termos percentuais, esse volume, esse contingente de 270 milhões, não chega, na verdade, nem a 3,5% da população mundial. Ou seja, a verdade é que é uma ínfima minoria da população mundial que migra, e não é a maioria. Principalmente se a gente lembrar que entre 1840 e 1940 houve uma população migrante no mundo de 200 milhões, o que representava, na época, 9% da população mundial. Esse volume geral era composto basicamente por europeus, que evidentemente estavam migrando para o resto do mundo, tanto África, Ásia, as Américas e a Oceania, e também as migrações asiáticas, principalmente da China e Índia, que também ou migravam para países da mesma região ou em números bastante significativos para a América, para as Américas em geral, na verdade, tanto a América do Norte como Central, do Sul, etc. E também alguma parte foi para a África e Oceania. Ou seja, se a gente considerar esse conjunto total de migrações daquela época, a gente constata que atualmente estamos muito longe de experimentar o sentido de migrações em massa como o fenômeno foi vivido pelo mundo entre 1840 e 1940. Falando justamente da composição, da contribuição asiática, é muito importante prestar atenção a esse fato, porque as teorias que a gente conhece, que são mais usadas nos estudos migratórios, às vezes pecam por um certo ranço eurocêntrico.
Portanto, a gente presta muito mais atenção às migrações rumo à Europa ou rumo à América do Norte do que outras migrações. Enquanto, na verdade, a contribuição asiática intracontinental foi muito importante em termos de números para esse volume total das migrações da transição do século XVIII para o século XIX, ou melhor, do século XIX para o século XX. E quando a gente chega à América Latina, constatamos que até 1914, a América Latina recebeu algo em torno de 11 milhões de imigrantes, majoritariamente europeus. Desse volume de 11 milhões, a metade desembarcou na Argentina. O terço desembarcou no Brasil. Hoje, a novidade é que os fluxos migratórios transacionais se tornaram cada vez mais fluxos na direção sul-sul. Ok? Assim, por exemplo, atualmente, 40% das migrações transacionais ocorrem no eixo sul-sul, contra apenas 30% no sentido sul-norte. E o resto, evidentemente, dividido entre as migrações norte-norte e algumas migrações norte-sul. E o Brasil, nisso tudo? Até os anos 40 do século XX, o Brasil tinha recebido 4 milhões de imigrantes, o que representava na época 10% da população brasileira, enquanto hoje o volume de imigrantes transacionais, refugiados, estudantes estrangeiros, expatriados, não chega nem a 1% da população brasileira. Contra, por exemplo, Argentina, 5%. Estados Unidos, 15%. Canadá, 20%. Austrália, 30%. Mas o mais importante nesses números é que o Brasil conhece um grande déficit em nosso saldo migratório. Saldo migratório é a diferença entre o volume de emigração com relação ao volume de imigração. Ou seja, esses fatos, esses números, significam que há mais gente que deixou o Brasil, está deixando o Brasil, do que gente que vem para o Brasil e deseja viver no Brasil. Quando se trata dos refugiados, o padrão é o mesmo. São os países mais pobres que recebem mais refugiados. Simples. A presença de refugiados nos países mais ricos do planeta não chega nem a 0,3%. Enquanto a faixa dos países mais pobres do planeta recebe o terço do volume total de refugiados no mundo. 80% dos refugiados migram ou se deslocam para países vizinhos à sua terra de origem. No Brasil, se estima hoje a presença de algo em torno de 300 mil refugiados, entre refugiados e solicitantes de refúgio. Eu falo em torno de 300 mil porque, na verdade, não temos números de saídas, mas apenas números de entradas. Desse volume de 300 mil, 260 mil seriam venezuelanos. Mais uma vez, é um número que inclui tanto os refugiados reconhecidos como os solicitantes de refúgio. Para dimensionar esse número, temos que lembrar que a Colômbia, cuja população não chega a 50 milhões, já recebeu 2 milhões de venezuelanos. A Argentina, que não tem fronteiras com a Venezuela, já recebeu
200 mil refugiados. Ou seja, na verdade, proporcionalmente, o Brasil está recebendo pouquíssimos refugiados em geral. Aliás, o Brasil é um dos países que menos recebe refugiados, proporcionalmente à sua população, evidentemente. O Brasil é um dos países que menos recebe refugiados no mundo. Mas, em contraste, há um fato bastante curioso. Foi feita uma pesquisa internacional em 2018 sobre a percepção da população local sobre o volume da presença estrangeira nesses países. Brasil, ou vamos dizer, o brasileiro médio, superestima a presença de estrangeiros no país em 75 vezes a mais, ok? Ou seja, temos uma percepção exagerada, digamos, do número de estrangeiros entre nós, enquanto, na verdade, o número desses estrangeiros, como a gente já viu, não chega nem a 1% da população total do país. Para entender esse mecanismo, podemos também falar da percepção de turistas no Brasil, de turistas internacionais, ok? Porque a gente sabe que o Brasil tem um movimento de turismo interno bastante importante. Mas quando se trata de turistas internacionais, a gente acredita geralmente que o Brasil é um dos grandes destinos do turismo mundial, etc. Mas, na verdade, o Brasil não recebe nem 3 milhões de turistas internacionais por ano. Mais uma vez, se a gente comparar com o país vizinho, com a Argentina, cuja população é 5 vezes menor do que a população brasileira, e cujo território é 3 vezes menor do que o território brasileiro, recebe 7 milhões de turistas internacionais a cada ano. Portanto, eu acho que quando a gente quer abordar a questão migratória, entender a questão migratória, de um lado eu acho que sempre a gente tem que comparar, e principalmente comparar com os países, ou com países e situações comparáveis. Portanto, quando a gente vê, por exemplo, o percentual de estrangeiros na população local do Brasil com relação à Argentina ou com relação a outros países, a gente percebe que temos poucos estrangeiros em geral, na verdade. Da mesma maneira, quando a gente fala de refugiados, a gente acha que temos muitos refugiados, até porque teve um movimento bastante significativo de solicitações de asilo, de refúgio pelos venezuelanos, mas basta comparar com a Colômbia, basta comparar com a Argentina, para a gente perceber que, na verdade, temos, de um lado, poucos refugiados e, por outro lado, temos um número não muito significativo de refugiados especificamente venezuelanos. Aí que se coloca a questão da participação, da contribuição desses imigrantes e refugiados no desenvolvimento do país. No Brasil, não temos estudos sobre a participação dos migrantes transacionais e refugiados na economia do país atualmente. Mas sabemos, por exemplo, que aquela migração bastante significativa de europeus, asiáticos e medio-orientais para o Brasil no século passado foi essencial para a diversificação e desenvolvimento do comércio, da indústria e da agricultura. Sabemos também, com relação a hoje mesmo, os poucos estudos que a gente tem, é que, por exemplo, esses refugiados e imigrantes transacionais que estão no Brasil, em média, têm um nível de instrução superior à média brasileira. Além do fato, evidentemente, que são pessoas que falam várias línguas, que muitas vezes viajaram pelo mundo, que são de alguma maneira cosmopolitas, ok? Essa migração, não é prejudicial, com certeza que não, até pelo
número extremamente modesto. Ou seja, se a gente pegar 1% da população de um país, não é algo extravagante. Como explicou uma analista, que eu acho a imagem bastante interessante, imagine que você organizou uma festa para 100 pessoas. Aí, de repente comparecem 101. 1% isto. Ou seja, você não vai precisar, em teoria, de nada, mudar nada, nem cardápio, nem... no máximo você puxa mais uma cadeira e está resolvido. E a comparação que a gente tem que ter em mente para entender a presença desses estrangeiros no país. Já na Europa e na América do Norte, os estudos são convincentes. Na verdade, não há dúvida nenhuma do papel positivo, ok? Da contribuição dos imigrantes e dos refugiados no desenvolvimento local da sociedade e do país de acolhimento. Primeiro, você tem um desenvolvimento econômico local. São pessoas que geralmente trabalham, produzem, até porque o imigrante ele é de alguma maneira preso numa engrenagem familiar do país de origem, precisa mandar dinheiro para a família, etc. Mas não apenas isto. Os imigrantes, tanto na Europa como na América do Norte, são essenciais para a formação de redes globais de comércio, ok? Sem falar, evidentemente, do aporte cultural, que também é muito importante. A presença de estrangeiros, ou de imigrantes transicionais ou de refugiados, incentiva o estudo de novas línguas, o conhecimento de outras realidades, a abertura da mente, etc. Ok? Então, na verdade, a contribuição só pode ser positiva. Mas tem mais. Tem mais. O mundo vive hoje, o mundo na sua totalidade, vive dois fenômenos concomitantes. Baixa natalidade. A taxa de natalidade no mundo está cada vez mais baixa. 2, o envelhecimento da população no mundo inteiro. E a gente não pode achar que o Brasil seja ou constitua uma exceção. Pelo contrário, a taxa de natalidade no Brasil já é mais baixa de que a taxa de natalidade de países como os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e outros, muitos outros países, tanto europeus como de outras regiões do mundo. Ou seja, a participação, a contribuição previdenciária, em primeiro lugar, a reposição da população em geral, a ocupação de postos de trabalho, o capital humano da juventude com a sua capacidade criativa, de inovação, etc., quando a população começa a envelhecer e não consegue mais repor a sua população numericamente, a imigração se torna um recurso absolutamente valioso e, na verdade, atualmente, mas isso não é o tema dessa apresentação, na verdade, hoje no mundo, ao contrário do que se acredita, há uma disputa pelos imigrantes. Só que cada país prefere adotar uma política determinada, uma abordagem específica para atrair esses imigrantes. Evidentemente também entra aquela questão da imigração seletiva, que não é uma conta totalmente convincente, porque a população mais diversa mais rica simbolicamente e materialmente que a gente precisa de gente de todas essas competências, mais gente com visões de mundo diferentes, ok? Então, com tudo isso, o que podemos dizer para concluir? Não são os imigrantes e refugiados que precisam do Brasil. E o Brasil que precisa de mais migrantes e mais refugiados. Por quê? Além dos benefícios econômicos evidentes, a presença desses imigrantes e refugiados
representa também um bom remédio contra nosso provincianismo secular e nossa mente insular.